Este fato ocorreu com a minha filha, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Morávamos em uma casa em frente a uma mata. Eu, meu marido e a minha filha. Um dia, ela estava brincando no quintal de casa e simplesmente desapareceu. Procuramos por toda a casa e nas ruas, e ela não estava. Então, o único lugar que ela poderia ter ido era para a mata. Eu e o meu marido e os meus 2 cunhados, tio da minha filha e o nosso cachorro, entramos na mata à procura dela. Nos dividimos em 2 grupos. Eu e o meu marido fomos para um lado e os 2 irmãos dele para o outro. Andamos por quase 3 horas procurando e nada. Já estava escurecendo. Então decidimos voltar e pedir ajuda para a polícia. Mas assim que chegamos em casa, a nossa filha estava no sofá da sala. Ela estava muito suja e com fome. Depois que ela comeu e tomou banho, eu a perguntei o que aconteceu e onde ela estava. Ela disse que a Alexa, a sua melhor amiga, disse para ela entrar na mata, que lá tinha uma casa toda feita de chocolate e muitos doces. Detalhe, Alexa era a amiga imaginária da minha filha, mas nunca levamos isso muito a sério, até esse dia. Enfim, ela disse que andou muito e se perdeu. Então, ela entrou em desespero e começou a chorar, querendo voltar para casa. E foi aí que a minha filha começou a ouvir a minha voz, a chamando de dentro da mata. Ela foi até a voz, mas nunca me achava. E quanto mais ela seguia a voz, mais a voz ficava distante. Ela logo desistiu de seguir aquela voz. E foi aí que apareceu outra menininha. Só que essa menina não era como a Alexa. Segundo a minha filha, essa menina era baixinha e com cara de bruxa. Sim, porque segundo a minha filha, a cara dessa menina era toda enrugada. Ela também estava nua, com a pele pintada de vermelho, e os seus cabelos também eram vermelhos. Os seus pés eram iguais patas de porco. Ela tinha dentes grandes e chifres, e segurava um chicote. Essa menininha chegou na minha filha e pediu fumo para ela. E a minha filha, na inocência, disse que ela não fumava, mas o pai dela tinha. Aí, a criatura perguntou à minha filha onde estava o seu pai. Então, ela disse que ele estava em casa. E ela estava perdida, mas se a criatura ajudasse ela a chegar em casa, ela pediria fumo para o pai dela e dava para a criatura. Então, a criatura perguntou à minha filha como é o pai dela. E ela disse que ele era marrom alto e usava chapéu. A minha filha se referia a pessoas morenas como marrom. E também disse que ele se chamava Zé Maria. A criatura disse que levaria a minha filha até o seu pai. E a minha filha, muito extrovertida, logo se apresentou. E a criatura disse que se chamava Jurema. Então, a tal Jurema trouxe a minha filha até em casa. E assim que chegou nos limites da mata, a Jurema disse à minha filha que não poderia passar dali. Mas depois, era para a minha filha levar o fumo até a criatura e deixar em uma pedra que havia ali. Eu, como sempre, incrédula, não dei muita bola, pois achei que essa Jurema era outra amiga imaginária, assim como a Alexa.
Então, dei uma bronca na minha filha e disse para ela nunca mais fazer isso. Enfim, o tempo foi passando e nada dos meus 2 cunhados aparecer. O meu marido achou que talvez eles tivessem voltado para casa. Mas no outro dia, nada deles voltarem também. Então, o meu marido pegou a sua espingarda e entrou na mata com o nosso cachorro atrás dos irmãos. Depois de muito tempo procurando por eles, o meu marido viu um velho saindo de dentro da parte da mata que era fechada. E assim que aquele velho chegou perto dele, o meu marido já sabia que não era coisa deste mundo. Então, aquele velho se aproximou e começou a cheirá-lo. E disse: "Você é o Zé Maria, né?" Antes que o meu marido respondesse qualquer coisa, o velho já foi dizendo: "Cadê o meu fumo?" O nosso cachorro grunhia de medo daquele velho e se escondia atrás do meu marido. O cachorro chegou até fazer xixi de tanto medo. O meu marido nem sabia da história da minha filha, pois ela havia contado somente para mim durante o banho, pois como ela é menina, sou eu quem dava banho nela. O meu marido meteu a mão no bolso e disse: "Tome aqui." A sorte era que ele sempre levava fumo para os lugares, já que era fumante. E o velho apenas disse: "Põe ali naquela pedra." E assim o meu marido fez. E logo apressou o passo para sair dali. E em seguida o velho o chamou e disse: "Olha, quem você está procurando? Tá ali na frente, amarrado nas árvores." O meu marido correu na direção em que apontava o velho. E chegando lá, estavam seus 2 irmãos desacordados e amarrados na árvore. Eles estavam com vários hematomas pelo corpo. Eram marcas de chicotadas. O meu marido os desamarrou e os levou para casa. Depois que os 2 se recuperaram, eles disseram que apareceu um velho perguntando cadê o Zé Maria, e que o Zé Maria devia fumo para ele. E os 2 irmãos do meu marido disse apenas que o Zé Maria era seu irmão, mas eles não tinham nada a ver com isso. E foi aí que o velho se irritou e disse: "Não quero saber. Daqui vocês não saem enquanto não me der o meu fumo." Nesta hora, os 2 sentiram um medo que quase desmaiaram ali mesmo. Eles correram, mas o velho correu atrás dele, como um atleta, e os chicoteavam até que eles não aguentaram mais e caíram, pois por mais que eles corriam, não conseguiam acharem a saída daquele lugar. Era como se corressem em círculos, e por fim eles caíram e desmaiaram, e quando acordaram estavam presos e amarrados na árvore. Só sei que depois desse dia, aqueles 2 nunca mais entraram naquela mata. O meu marido deu sorte de ter levado o fumo com ele. E acredito que a criatura só não fez mal à minha filha, porque ela, na inocência, conseguiu ludibriar a tal Jurema, que eu acredito que era caipora, usando outro nome. Mas me pergunto, quem era aquele velho? Bom, eu não sei. Eu só sei que proibi a minha filha de entrar na mata e também a proibi de nunca mais brincar ou falar com a tal Alexa. Boa noite. Isso aconteceu com uma prima minha, há uns 2 anos atrás.
Ela morava em uma vizinhança calma de Sorocaba. De noite, as ruas lá onde ela morava ficavam praticamente vazias, e era muito raro você ver alguém passando a pé ou de carro. Numa noite, durante a semana, uma amiga estava na casa dela. As duas estavam vendo alguns filmes. E por volta de 11 da noite, essa amiga decidiu que era hora de ir embora, já que era dia de semana, e as duas tinham que trabalhar no dia seguinte. A amiga dela ia pegar um ônibus para ir para casa, e a minha prima decidiu ir junto com ela até o ponto, que não ficava muito longe. Era cerca de 15 a 20 minutos de caminhada. Quando a minha prima estava voltando do ponto de ônibus para casa, ela notou uma pessoa a uns 30 metros de distância, do outro lado da rua. Não dava para enxergar direito, mas a pessoa parecia ser um homem grande, vestido em roupas escuras, como uma criança. Ela falou que não conseguia ver nenhuma criança, mas a pessoa parecia ser um homem grande, vestido com roupas escuras, e com uma criança. Ela falou que não conseguia ver nenhuma criança, mas o homem fazia sons infantis, igual alguém faz para um bebê ou uma criancinha. Então, ela deduziu que devia ter uma criança ali. O homem também estava com um braço estendido para o lado, como se estivesse segurando alguma coisa. Mas do ângulo que ela estava vendo, não dava para ver o que era. Ela achou que fosse a criança com quem ele estava conversando. A minha prima continuou andando calmamente. Então, viu que o homem dava 3 passos para a frente e virava para a direita. Em seguida, dava mais 3 passos para a frente e tornava virar para a direita. E ficou fazendo isso, dando voltas, andando na forma de um quadrado, sem ir a lugar algum. E foi então que ela viu que não havia nenhuma criança com o homem. Quando ela se aproximou de onde ele estava, ela viu que ele estava segurando era uma coisa longa e prateada. Nesta hora, ela levou um susto. Ela conseguiu ver o rosto dele, ou pelo menos a coisa que deveria ser o seu rosto. Ela estava paralela ao homem, só com a rua entre eles. Ele ainda estava andando enquadrado, e a cabeça dele não tinha virado na direção dela. Mas ela viu o suficiente para notar que aquele homem não tinha traços nenhum no rosto. E onde deveria ter o rosto, só havia uma massa branca na forma de um rosto, parecido um manequim. Ela ficou literalmente paralisada de medo. E foi quando um carro saiu de uma garagem e saiu andando. O som do carro chamou a atenção do homem, ou o que quer que fosse aquilo. Ele virou na direção da minha prima e parou de andar. E começou a atravessar a rua, andando devagar. E foi então que ela disparou de lá e correu até chegar em casa, sem parar para olhar para trás. Ela chegou em casa e se trancou lá dentro. Olhou pela janela, mas não viu mais aquela coisa. Algum tempo depois, a minha prima se mudou daquela área. Não por causa do que viu. Ela não tem mais medo daquilo que aconteceu, mas ainda se assusta quando se lembra de tudo, ficando imaginando o que poderia ter sido aquela coisa. E o que aquele homem estaria fazendo justamente naquele local e naquela hora? Boa noite.